Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, também ajuda nossos queridos colegas concurseiros a localizarem as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também, tá? Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. E agora, pessoal, nós vamos aí para a nossa 11ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. A gente está aqui no segundo volume que trata da formação pessoal e social. Tá? A gente está falando aqui sobre conteúdos para crianças de 4 a 6 anos, que são aí as crianças da pré-escola, tá? E a gente está falando aqui sobre interação, tá? Conteúdos aí de interação para as crianças da pré-escola. A gente vai concluir esse teminha, pessoal, porque começamos na última aula, não deu para concluir a parte da interação, então a gente vai concluir agora, tá? E depois a gente já vai aí para jogos e brincadeiras. Então vamos lá. Esse assunto pode se transformar em interessante tema de conversa com as crianças, podendo até, conforme o interesse que despertar e justificar a realização de um projeto de pesquisa sobre algumas leis e regras da vida e em grupo, tá? Então a gente está falando aqui sobre questões de regras aí. Tem algumas regras que dá pra gente modificar e tem outras que não dá, tá? Não esquece de assistir a aula anterior, tá? Senão eu fico repetindo aqui o que eu já falei na outra aula, tá? Todavia, há muitas regras que são passíveis de serem discutidas e reformuladas no âmbito de um grupo específico, como, por exemplo, as que tratam das atitudes diante dos colegas, do uso de materiais, da organização do espaço, né? Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar assim, vai uma criança por vez no banheiro. Por quê? Porque senão fica bagunçando, né, tal. Mas, de repente, eu posso ter uma turma no ano que vem, que é uma turma mais tranquila, e aí também tem uma criança ali que ela é muito insegura, né, ela não tem contato com outras crianças, nunca teve na vida dela. Então, qual que é o problema? Olha, vai com a coleguinha no banheiro, né, espera ela lá fazer xixi, lavar a mãozinha e vem com ela. Aí você começa a mandar os pares, ou seja, uma regra que já foi modificada, porque ela foi modificada para beneficiar melhor ali o andamento daquela sala. Então, sempre foi trabalhada de forma individual, né, a ida ao banheiro. Aí você vai criar uma nova situação. Olha, então não vai individual, vai em duplas agora, tá? Porque você também não vai mandar só aquela menina em dupla, senão ela vai se sentir diferente. Então você vai mandar em duplas, então você modifica a regra. Tem regra, por exemplo, horário de refeição, horário de saída, né, de entrada, que não tem como mudar, né? Então são regras ali que já não podem ser mudadas. Promover debates em que as crianças possam se pronunciar e exprimir suas opiniões até que se coordenem os pontos de vista para o estabelecimento de regras comuns é um procedimento a ser assegurado no planejamento pedagógico. Gente, quando a gente fala de debate, normalmente uma roda de conversa feita com a criança ali, né? As rodas de conversa elas têm que ser diárias na sala de aula, até mais de uma, né? Principalmente na educação infantil. Então você faz uma roda de conversa, né, para definir ali as regras, o que eles acham que pode funcionar, o que não pode, tá? É bem legal aí, a criança ela também vai se sentindo um ser com ideias, né, com cultura. Ela não vai se sentindo ali simplesmente um objeto que vai obedecer a tudo, né, mas ela vai construir o ambiente da sala de aula dela. Além das regras, as sanções para o caso de descumprimento delas devem também ser um tema da conversa, né? No qual a ponderação e mediação do adulto tem um papel fundamental aí. Então, assim, além de criar as regras, né, tem que mostrar também, olha, se caso não tenha cumprimento da regra, pode acontecer tal coisa, mas não em tom de ameaça, tá, pessoal? Mas em um tom, assim, de mostrar para a criança a importância aí de seguir as regras, que ela pode prejudicar uma criança, até mesmo, né, se ela descumprir uma regra. Então, também tem que mostrar o que pode acontecer aí no descumprimento dessa regra. Por que existe aquela regra? Porque se não cumprir aquela regra, uma coisa ruim pode acontecer, né? Uma criança pode se machucar, né? Ela mesma, a criança que quebrou a regra, pode vir aí a se machucar, pode, né, ser prejudicada de alguma forma. Então precisa também mostrar para eles, né, o que pode acontecer, mas não assim, se você quebrar essa regra, eu vou sentar o porrete em você. Não. É falar assim, se você quebrar essa regra, vai acontecer assim, você, né, se você, por exemplo, se você correr, você vai bater, por exemplo, você correu na curva ali, você não viu quem vinha vindo, você vai trombar, você vai machucar outra criança, vai se machucar, tá? Então mostrar para a criança também ali por que existe a regra. Uma noção importante de ser trabalhada na perspectiva de uma moral autônoma é que as sanções elas devem guardar coerência com a regra transgredida, ou seja, que haja reciprocidade entre ambas, ou seja, né, mostrar para a criança que se ela cumprir a regra,
que vai dar tudo certo, que vai correr tudo direitinho na vida dela, né, no ambiente escolar, né, não é só também falar, ó, se você não cumprir a regra vai acontecer tal coisa, mas não mostrar, ó, se você cumprir a regra, você vai viver bem na escola, você não vai se machucar, você não vai ser prejudicado, né? Então também explicar o lado positivo de se cumprir a regra, não só o lado negativo caso ela não cumpra. Um exemplo de sanção por reciprocidade é a situação de um grupo de crianças que é impedido de participar da oficina de artes por ter destruído o material que seria utilizado, né? Ou seja, a criança ali, ela quebrou a regra, né? Ela acabou destruindo ali um materialzinho que ela ia fazer aula de artes e por conta disso agora ela não vai poder participar, porque ela estragou o material, não tem material para trabalhar. Não é que o professor está dando castigo, aquilo ali foi no caso aí, um prejuízo que ela mesma causou a ela, tá? Então aqui nesse caso, quando a gente fala sobre reciprocidade, um exemplo a ser dado é esse. Não é que o professor vai falar, se você quebrar, gastar as tintas, né, jogar no lixo ou quebrar o pincel, alguma coisa, você não vai fazer aula de artes. Não, é mostrar que ela não vai fazer aula de artes, por quê? Porque não tem material para trabalhar, ela quebrou, tá? Então tem que ser recíproco. Nossa, se você quebrar o pincel, eu vou pôr você de castigo. Não. Se você quebrar o pincel, filho, quando chegar na hora de artes, você não vai poder fazer, porque você não tem material, você quebrou, tá bom? Então é mais ou menos isso, por reciprocidade seria isso, tá? Ligar a consequência ao fato, né? E não simplesmente falar assim, ó, quebrou o pincel, vou botar ele de castigo, não vai. Se eu quebrar o pincel vai acontecer o quê? Vai acontecer que você não vai poder fazer aula, você não vai poder pintar nada, você vai ficar olhando todo mundo fazer. Tá? Então, seria isso. Por quê? Porque ele quebrou a ferramenta que ele usaria. Nesse mesmo exemplo, se a sanção proposta pelo adulto fosse que eu acabei de falar, fosse a proibição de ir ao parque, porque haveria uma relação arbitrária em que a sanção não está de acordo com a falta cometida. Tá? E, tipo, ela quebrou o pincel, não vai no parque. Qual que é a ligação? Não tem nenhuma, né? Seria um castigo isso aí. Então não pode acontecer. Tem que ter ligação ali. Para que a deliberação coletiva sobre regras de convivência seja transformada em conteúdo mais sistematizado, pode-se pensar no registro delas, tá? Então você cria as regras, trabalha as regras com as crianças e coloca o registro ali, né? Que elas cumprem determinada regra que foi elaborada junto com elas, tal. Então fazer o registro para que se tornem sistematizadas essas regras também, tá? Com isso, gente, a gente finaliza aqui essa temática da interação, né? Que a gente realmente faltou só um pouquinho para concluir, e a gente vai começar aqui a temática de jogos e brincadeiras, tá? Alguns jogos e brincadeiras de parque ou quintal, envolvendo o reconhecimento do próprio corpo, do outro e a imitação, elas podem se transformar em atividades de rotina, tá? Então, assim, por exemplo, a Xuxa, né, nos anos 80 ali, ela tinha aquela musiquinha que ela começava o show da Xuxa todo dia, né? Quem é um pouquinho mais jovem não lembra, coloca lá Amiguinha Xuxa, eu vou colocar a descrição aí para vocês. Se eu achar algum link, eu coloco, senão eu vou colocar o título, vocês procurem no YouTube, tá? Tinha uma música chamada Amiguinha Xuxa. Sempre que começava o show da Xuxa, que era o programa infantil dela nos anos 80, ela cantava essa música todo dia, que era aquela, né, 10, 9, 8, 7, 6, aí fazia até o 1, e depois ficava, né, amiguinha Xuxa, é hora de brincar, e aí a Xuxa, ela vinha narrando, no final da música ela narrava um monte de atividades, né, todo mundo correndo, estátua imitando gestos, e aí todo mundo tinha que fazer aquelas coisas até acabar a música, e aí ela começava o programa, e era religioso. E eu era criança, gente, era batata, começava o show da Xuxa, eu já ficava lá, ó, esperando a música, aí dançava tudo, quando chegava no final, tinha que fazer aquela mini ginástica com a Xuxa ali, aqueles gestos todos, e era muito, muito gostoso mesmo, era uma coisa muito legal. Então, assim, alguns jogos, brincadeiras de gestos, assim, envolvendo o corpo, pode se tornar parte da rotina. Então, todo dia a gente fala, gente, vamos fazer um aquecimento antes da aula, ó, puxa aqui o bracinho, puxa outro bracinho, puxa aqui, ó, dá uma esticadinha aqui. Então, você vai criando uma rotina também, para que eles vão até se acalmando, né, vão ali se preparando para a aula, tá? Então, algumas coisas bacanas, uns jogos, umas brincadeiras rápidas ali, pode fazer parte também da rotina. Bons exemplos são, por exemplo, aí eu sempre tenho que colocar o por exemplo depois do exemplo, gente, toda vez.
Bons exemplos são Siga o Mestre, Seu Lobo, porque propõe a percepção e a identificação de partes do corpo, né? E a imitação dos movimentos também. Então, tá aqui 2 sugestões, né? Eu também dei a minha, né? Mas a minha é melhor, hein, gente? Porque tem musiquinha, mas pode fazer também esses exemplos aqui. Podem ser planejadas articulações com outros eixos de trabalho, como, por exemplo, pedir que as crianças modelem parte do corpo em massa ou argila, tendo o próprio corpo ou o outro como modelo, né? Então a criança fala assim, gente, quero que vocês façam o coleguinha de vocês na argila. Então eles vão fazer, uns vão fazer só o rosto, outro vai fazer a criança ali brincando, né? Vai fazer o corpinho, fazendo alguma coisa, tá? Então também muito bacana aí. Essa possibilidade... pode ser aprofundada se forem pesquisadas também obras de arte em que partes do corpo foram retratadas ou esculpidas, tá? Então, uma coisa muito legal aí também é o professor trabalhar com alguns slides, né, algumas fotografias aí de obra de artes, né, que foram retratadas ou esculpidas, ou de repente até o professor tem ali uma estátua, alguma coisa na própria casa ali, né, uma coisa que não custa muito caro, né, tem uma escultura do Romero Brito lá, né, $50 mil, né, não, uma coisinha mais simplesinha assim, pode levar lá também, né, uma estátua, alguma escultura, para que as crianças vejam e possam se espelhar também para criarem as delas. É importante lembrar que neste tipo de trabalho não há necessidade de se estabelecer uma hierarquia prévia entre as partes do corpo que serão trabalhadas, ou seja, deixa a criança livre. Se ela quer fazer um braço, se ela quer fazer uma cabeça, se ela quer fazer um pé, né, tem que falar, primeiro você vai fazer a cabeça, depois você vai fazer o braço. Não, deixa a criança fazer do jeito que ela achar que deve. Tá? Pode também ficar podando a criança querendo que ela trabalhe da forma que você quer, senão perde completamente aí a autonomia a criança, né? Pensar que para a criança é mais fácil começar a perceber o próprio corpo pela cabeça, depois pelo tronco e por fim pelos membros, né? Por exemplo, pode não corresponder à sua experiência real. De repente o professor quer que a criança faz o tronco, os braços e depois a cabeça. E a criança às vezes ela começa pela cabeça. Nesse sentido, o professor precisa estar bastante atento aos conhecimentos prévios das crianças acerca de si mesmas e de sua corporeidade. Gente, eu dei uma pausa aqui, porque eu estou fazendo videoaula e postando ao mesmo tempo, então eu tinha que fazer uns procedimentos aqui, tá? Por isso vocês verem, eu dei uma cortadinha no vídeo, mas vamos lá. Então, o professor ele tem que considerar aí os conhecimentos prévios da criança e também o seu conhecimento de corpo ali para poder entender por que a criança ela começa pela cabeça, não começa pelo tronco ou por qualquer outra parte do corpo aí que ela começa, tá bom? Outra orientação de atividades tem a ver com o reconhecimento dos sinais vitais e de sua alteração, como a respiração, batimentos cardíacos, como também de sensações de prazer ou desprazer, que qualquer atividade física pode proporcionar. Então a criança aqui também é meio difícil, né? Mas às vezes a criança ela coloca também situações aí em que ela possa considerar, por exemplo, fazer a pessoa barriguda e falar, nossa, seu bonequinho é gordo? Não, professor, ele não é gordo, é que ele está respirando, a barriga dele está cheia de ar. Ou a criança também tem aquela questão de fazer um bonequinho feliz, um bonequinho bravo, um bonequinho triste, de acordo ali com a sensação de prazer, desprazer, a sensação emocional. Tá? Também tem que considerar isso aí. Ouvir esses sinais, refletir, conversar sobre o que acontece quando se corre, quando se rola, quando se massageia um ao outro, né? Pedir às crianças que registrem essas ideias utilizando desenhos e outras linguagens também pode garantir que continuem a entender e se expressar pelo movimento de forma harmoniosa, tá? Então, perceber esses sinais, assim, né, nos trabalhos das crianças, né? Perceber esses sinais nas crianças também auxilia bastante. Gente, o parágrafo de cima aqui eu também falei sobre a questão da realização da criança na atividade, mas a gente também pode colocar como quando a criança reconhecendo, né, seus sinais vitais, o coraçãozinho batendo, a criança reconhecendo sua respiração, né, bem como quando ela está feliz, quando ela está triste, né. Então, o professor também trabalhar, né, essas situações, né, com a criança de modo de mímica também é muito bacana, né, falar assim, olha, como é que fica bravo? Como é que fica triste? Como é que está sorrindo? Essa musiquinha da Xuxa que eu falei que eu vou colocar na descrição, ela também trabalha muito isso no finalzinho, né?
fala sobre fazendo careta, todo mundo bravo, chorando, né, rindo, né, fala bastante, então dá para trabalhar isso aqui também. Tá? Agora a gente vai falar aqui sobre cuidados pessoais. As crianças, elas precisam ser lembradas para lavarem as mãos antes das refeições, após o uso do banheiro, após a manipulação de terra, areias, tintas, assim como antes do preparo de atividades de culinária. Então, falando aqui de cuidados pessoais, né, a gente já começa aí falando da questão da higiene, né, falando aí sobre a questão de lavar as mãos, principalmente agora nessa época pós-pandemia. É fundamental o acesso à água, sabonete e à toalha. Embora já consigam lavar as mãos sozinhas, ainda precisam de um acompanhamento do professor, para não apenas lavar as mãos, mas lavar as mãos corretamente. As crianças nesta idade, na maioria das vezes, elas são mais independentes, estão mais independentes, né, em relação ao controle de suas eliminações, mas também ainda precisam de ajuda e orientação para desenvolver habilidades e manter atitudes de higiene consigo mesmas, né, e com o ambiente, durante e após o uso do sanitário. Então, também precisa estar conversando com as crianças, né, sobre se limpar depois de fazer as necessidades no banheiro, né, bem como lavar as mãos depois. Então, elas têm um controle maior, mas também precisa ensinar elas ali que precisa se limpar, né, bonitinho, se lavar. Observar o estado de limpeza dos sanitários antes de sentarem, dar a descarga, se limpar, descartar papel higiênico e lavar as mãos cuidadosamente após limpar-se são exemplos de habilidades e atitudes que aconselho a desenvolver com as crianças. Então, falar para as crianças, né, que você tem que olhar ali se está limpinho, o vaso sanitário, às vezes tem xixi, né, precisa passar um papelzinho para limpar, né, não pode sentar no xixi. Tudo isso, gente, vai contribuindo aí para que a criança crie habilidades e atitudes aí de bons hábitos, né, para que elas se desenvolvam bem. Quanto menores, mais as crianças precisam de orientação e de ajuda dos professores e dos funcionários que estiverem próximos ali no momento, tá? Então, quanto menor for a criança, mais ela precisa de cuidados. Os sanitários das instituições, eles precisam estar constantemente limpos, pois as crianças tocam no vaso para poderem sentar e descer, e nem sempre lembram de lavar as mãos depois, tá? Então tem que estar sempre ali limpando, né? Não é uma tarefa fácil, mas tem que estar sempre limpando ali. É necessário prever papel higiênico, cestos de lixo e pias de modelo tamanho adequados para as crianças e ao ambiente coletivo, assim como prover sabonete e toalhas secas e limpas para que possam construir hábitos de higiene pessoal. Tá? Então precisa aí ter papel higiênico, ter cestinho nos banheiros, né? E os mobiliários ali de pias, né? E as louças, né? Pias e vaso sanitário, tudo adequado para a criança, tá? Na educação infantil. Pode ser os grandões. A maioria das crianças nessa fase pode fazer suas refeições com independência. É aconselhável que elas possam servir-se sozinhas e utilizar os talheres, né, garfo, faca e colher para comer. Né? Faca não se usa na educação infantil, mas a maioria já faz a refeição sozinha, com independência, então é aconselhável que elas possam também se servir sozinha. Gente, isso já acontece, por exemplo, na Prefeitura de Guarulhos, que tem o self-service. A gente vai trabalhar o cardápio com elas nas salas, explicar ali a importância de cada um dos alimentos que vai ser servido naquele dia, mas dá autonomia para a criança também. Se ela não quer comer uma beterraba, não quer comer um quiabo ali, você também não pode obrigar, tá bom? Ela sabe ali, tem que criar a independência dela daquilo que ela gosta de comer e daquilo que ela quer comer. Para tanto, pode-se oferecer diferentes oportunidades para as crianças se servirem de acordo com as práticas sociais de alimentação em cada região, né? Mas sempre ampliando suas experiências também. Isso aqui, gente, meio papo furado aqui, né? Claro que o que é trabalhado na escola é a comida da região ali, né? Então, isso aqui é meio chovendo molhado. Por exemplo, servir-se em um buffet, porções colocadas na mesa, piqueniques, pequenos lanches individuais nas salas de atividades, refeições que são servidas por outros companheiros ou pelos educadores. Então, entendi, gente. Quando eu falo assim de oferecer diferentes oportunidades, a gente montar um piquenique, um dia de piquenique na escola, onde cada um leve um prato. Então o professor pode colocar assim, olha, a gente vai se servindo, ou o professor vai servindo para vocês, o piquenique fica tudo ali em cima de uma toalha, a gente vai pegando aos poucos. Então, diversas situações. Olha o sono chegando aí, gente. 4h33 da manhã, né? Tô com um pouquinho de sono já. Então, assim, proporcionar diversas atividades que as crianças possam comer em situações diferentes ali, né? Como um piquenique, ou fazer, por exemplo, uma coisa dentro da sala de aula, em que o professor vá servindo as crianças também.
festinhas, né, essas coisas. Também é possível possibilitar a participação das crianças na elaboração dos cardápios servidos na instituição. Ou seja, por exemplo, vamos fazer um café, pode ser feito ali uma oficina, né, com as crianças, vamos fazer um bolo para a gente poder tomar café e tal. Então, assim, pode ser feita uma oficina com eles, previamente tudo combinado ali, para que as crianças possam estar aprendendo ali como se faz um bolo, né, como se assa, depois se estiver pronto, corta ali para eles que possam comer o bolinho que eles ajudaram a fazer, tá? Não vai fazer isso todo dia, mas dá para trabalhar isso também na escola. A aprendizagem dos movimentos para uma correta escovação dos dentes e da língua, e usar o fio dental, bochechar e cuspir água é construída pela observação e orientação do adulto, pela própria experiência da criança ao ter a oportunidade de manusear esses materiais e a água. Gente, isso aqui, por exemplo, aqui em Guarulhos tem a dentista, né, a Vera, que vai sempre nas escolas, e ali ela ensina as crianças, ela faz a escovação com as meninas, depois leva os meninos no banheirinho masculino, faz a escovação com os meninos também, explica a forma correta de fazer, né? Então isso aqui também é um trabalho feito. Não necessariamente o professor vai fazer isso aqui. Aqui em Guarulhos tem um profissional que realiza esse trabalho. É aconselhável que o educador infantil planeje atividades para que as crianças desenvolvam habilidades e construam conhecimentos sobre os cuidados com a boca, oferecendo oportunidades para que elas possam realizar a sua própria higiene oral. Então é aconselhável aí que o professor, né, infantil ele planeje atividades aí para que as crianças possam também estar desenvolvendo essas habilidades, né, construindo aí conhecimentos sobre os cuidados com a boca, tá? Como a gente tem a dentista, né, que vem periodicamente na escola, a gente acaba não realizando isso aqui porque ela já faz um trabalho tão maravilhoso, mas é legal que o professor também trabalhe isso na sala de aula, principalmente nas redes públicas aí que não tiverem esse tipo de trabalho, tá? É importante combinar e pedir a cooperação das crianças para organizarem os materiais após o uso, descartar o fio dental, fechar a torneira, conservando seus objetos de higiene pessoal. Então sempre combinar que eles cuidem do materialzinho deles também. Nas instituições de educação infantil é aconselhável estabelecer parcerias com familiares, pois a habilidade requerida para execução pela criança da técnica correta de escovação só estará desenvolvida aproximadamente aos 5 anos de idade. Ou seja, pessoal, também às vezes fazer palestras com os pais, orientarem, né, ensinar os filhos, porque, muitas vezes os pais não escovam os dentes, gente, depois da refeição. Muitas vezes o pai vai lá e escova o dente de qualquer jeito, a criança ela não vai aprender. Se ela vê que o pai escova de qualquer jeito, ela vai fazer também. Então, às vezes é legal dar uma palestra, orientar os pais da forma correta de escovar, para que eles também possam ensinar suas crianças de forma correta. Assim, as crianças precisam que os adultos completem a escovação realizada por elas, principalmente à noite antes de dormir, ou seja, o adulto também ajudar a criança ali na escovação noturna dela, tá? O medo de um professor diante do fato de que a criança pode se machucar não deve impedir os impulsos de ação próprios da idade, que a conduzem a descobrir e exercitar suas possibilidades, tá? Então, assim, a criança... Aqui, vou só completar essa frase. Por isso, há necessidade de planejar o espaço, cuidar da manutenção dos brinquedos e demais materiais. Então, pessoal, aqui fala, né, sobre essa questão dos cuidados pessoais. Então, aqui está falando assim, você também não é porque a criança não pode sentir medo do professor, assim, tipo, nossa, se eu fizer tal coisa, o professor vai brigar, porque eu posso me machucar. Tem que deixar ela também explorar, né? Tem hora que a criança precisa correr, tem hora que a criança precisa pular, né? Então o professor tem que planejar muito bem ali o espaço que a criança vai trabalhar para que ela possa realizar determinadas atitudes ali e atividades sem correr risco de se machucar, tá? Sempre de uma forma segura, tá bom? E não simplesmente podar a criança e falar, deixa para correr em casa lá. Não, gente, ela tem que ter contato com esse tipo de atividades também, mas sempre ali planejando um espaço para que a criança tenha segurança. Oferecer oportunidades diárias de se exercitarem ao ar livre e com brinquedos como escorregador, gangorra, valoriza a crescente capacidade psicomotora das crianças, tá? Então, brincar no parque com esses brinquedos aqui mais de movimento, assim, valoriza bastante aí a capacidade deles de psicomotora, tá? Para que elas desenvolvam a confiança em suas capacidades motoras, a organização do espaço físico ele deve se dar de forma ao deixar ao alcance das crianças
tanto materiais que as desafiem, como aqueles que deem oportunidade de ter sucesso, tá? Então tem que deixar ali materiais que a criança possa se sentir desafiada ali, uma coisa que a criança possa achar, puxa, deixa eu fazer isso aqui que eu quero ver até onde eu chego, tá? Então precisa dar essas oportunidades para as crianças também e colocar isso ao acesso delas, porque se a criança vê ali aquilo fácil para ela, ela vai tentar. Se ela tiver que pedir para um professor, né, professor, pega aquilo lá para mim, muitas vezes a criança deixa passar batido, tá? Criar um ambiente encorajador significa favorecer a aceitação de novos desafios, tá? Então o professor precisa aceitar os desafios. Tem professor que fica assim, não, que essa criança vai cair, vai se machucar, vai me dar trabalho. Não, gente, tem que dar essa condição da criança correr atrás, aí, colocar esses desafios para que a criança possa buscar aí, né, essa aceitação e se superar, né, conhecer os seus limites também. É também função do professor auxiliar as crianças a identificarem situações de risco, tais como subir em locais muito altos, utilizar bases pouco firmes para escalar e por aí vai, né? Então, assim, aproximar-se aí de fontes de calor, né, como fogão, forno. Então, também o professor precisa auxiliar a criança a identificar situações de risco, né, para que ela também não possa, vou testar meu limite máximo, vou subir no telhado da escola e pular. Não, a gente também tem que falar, olha, gente, tem que, né, o professor auxiliar a criança ali até onde ela pode ir, o que ela pode fazer. Tem coisas ali que ela pode se colocar numa situação de risco e ao invés de dela testar os limites dela, ela ir lá para o outro plano, né? Todas as medidas de segurança recomendadas para crianças de 0 a 3 anos, elas são indicadas também para crianças de 4 a 6 anos, embora os riscos potenciais sejam outros, tá? Mas todas as medidas de segurança aí para as crianças da creche, por exemplo, elas também são recomendadas aí para as crianças ao contrário, todas as medidas para as crianças aí da pré-escola também são recomendadas para a creche, tendo em vista que a creche tem uma modificação ou outra, mas os riscos potenciais são diferenciados, mas são recomendadas as mesmas seguranças também, medidas, né? Nessa fase, as crianças já desenvolveram a capacidade de reconhecer alguns perigos e podem aprender a se proteger, assim como os companheiros, né, embora necessitem da ajuda de um adulto. Então, muitas vezes a criança fala, não vai lá que você vai machucar, tio, olha, ele está fazendo tal coisa, vai morrer lá. Então a criança também, né, elas aprendem já a se cuidar do próximo e até mesmo avisar o professor ali, né, uma situação está mais complicada. Conversar com o grupo infantil sobre acidentes que ocorrem, onde, quando e por que ocorreram, e o que podem fazer juntos para evitar que aconteçam novamente, né? São práticas educativas que vão gradativamente construindo com as crianças atitudes de respeito, cuidado e proteção, com sua segurança e com a dos companheiros também. Então, conversar bastante com o grupo ali, né? Em situações de risco, até mesmo acidentes que aconteceram, né? Evitando assim que aconteçam novos acidentes ali, né? As crianças também podem aprender alguns procedimentos diante dos acidentes, né? Como lavar com água e sabão um ferimento e protegê-lo, né? Então, quando, por exemplo, acontece alguma coisa, esperamos que não aconteça, mas quando acontece, as crianças também vão descobrindo ali os procedimentos básicos aí que a escola vai atendendo, né? Esperando aí que não precise, né, de repente, num postinho ou até mesmo num hospital, certo? Pessoal, a gente falou aqui sobre cuidados pessoais e agora a gente vai encerrar essa aula, ela já está com 28 minutos, a gente vai encerrar essa aula e na próxima aula a gente vai entrar com uma nova temática aí, tá? A temática dos conteúdos já se encerra por aqui, tá bom? Não esquece de se inscrever e dar aquela curtida. Bons estudos e até a próxima aula.